Outra vez queremos enviar um abraço a todos aqueles que nos estão acompanhando nessa programação especial de Verdade Presente, quando estamos abrindo a Palavra de Deus para estudar o Santuário, o Juízo Investigador, a Mensagem dos Três Anjos e também a Reforma Pró-Saúde. Queremos dizer que estamos muito contentes de poder trazer esse material também em português, porque estamos colocando muito material em espanhol e nós estamos colocando esses vídeos. Temos uma página de internet, Instituto de Saúde Total, que está em espanhol.com, e todo esse material é para preparar-nos para a hora que se avizinha. Diz a palavra de Deus em Amós 4,12, prepara-te para encontrar-te com teu Deus. E nesse momento é solene a preparação, porque muitos estarão desprotegidos, despreparados quando chegue o grande temporal. Hoje nós já podemos ver as gotas da ira divina caindo através dos desastres naturais, através da violência que aumenta cada dia, a economia que se vai desequilibrando. Mas tudo isso é uma maneira que Deus tem para poder despertar o seu povo, como está em Mateus capítulo 25, sobre as 10 virgens. Então, meu querido irmão, nós estamos colocando esse material tanto na área de Reforma Pró-Saúde, também a obra médico-missionária, através do curso de naturopatia, como também sobre as profecias do tempo do fim, a escatologia, especialmente a mensagem dos três anjos. Então hoje nós vemos a grande necessidade de estudar mais profundamente esses temas, porque se está aproximando um tempo solene. A Bíblia menciona tempo de angústia como nunca houve. Daniel 12:1, Mateus 25:21, Mateus 24:21. Esse tempo solene, o povo de Deus deve estar preparado. Por isso estamos colocando esse material. Não estamos aqui para julgar ninguém. Como diz São Paulo, eu sou o principal dos pecadores, porque quanto mais luz Deus nos dá, mais espera de nós. E a outra coisa muito importante, não é que todo mundo está mal e eu sou o bom, não. Existem muitas pessoas sinceras, muitos pastores fervorosos, muita gente dedicada à obra de Deus, mas também nós entendemos que vem uma grande apostasia e ela já está definida, está assentada. Portanto, o propósito não é jogar pedra, mas sim despertar o povo de Deus para que nós possamos concluir a obra do Senhor. Com esse espírito, vamos orar a nosso Criador. Padre querido, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estudar a Tua Palavra e viver numa hora tão solene como essa. Abençoa a Tua Palavra, Senhor, dá-nos discernimento, sabedoria, humildade, também valentia para levantar-nos nessa hora e pregar a mensagem como ela tem que ser pregada. Abençoa a todos aqueles que estão em harmonia conosco, Senhor. Pedimos tudo em nome de Jesus. Amém. Bom, nós já colocamos o primeiro material, o primeiro vídeo, o primeiro programa sobre ministros emudecidos. E o propósito, como mencionei já um pouco antes, não é jogar pedra, dizer que o único bom somos nós, não. Agora, nessa hora, Deus tem um exército que Ele está despertando, são pastores, são líderes e muitas estrelas que estão brilhando vão apagar, mas muitas estrelas que não aparecem, porque durante o dia a gente quase não vê as estrelas, mas na hora que vem a noite elas aparecem. Deus tem até laicos, pessoas sinceras que serão despertadas nessa hora, e como Guilherme Miller no passado, que era um fazendeiro, virão à luz nessa hora para pregar a mensagem correta. Eu tenho um texto que gostaria de compartilhar nesse programa de hoje para arrancar, capítulo 33 do livro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 33, diz assim, versículo 2: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e dize-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos e o constituir por seus atalaias, versículo 13, e ele vir que a espada vem sobre a terra e tocar a trombeta. E tocar a
trombeta para avisar o povo. Então, diz o versículo 4, se alguém ouvir o som da trombeta, mas não se der por avisado, e vier a espada e o tomar, o seu sangue será sobre a sua própria cabeça. Versículo 5, ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Versículo 6 disse, mas se o atalaia vir que venha a espada e não tocar a trombeta para avisar o povo, e se a espada vier e levar uma vida dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei da mão do atalaia. Versículo 7, a ti, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás aviso da minha parte. Versículo 8, se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para desviar o ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, mas o seu sangue eu o requerirei da tua mão. Mas se advertires o ímpio do seu caminho para que ele se converta, e ele não se converter, morrerá na sua iniquidade, mas tu terás livrado a tua alma. Versículo 10 diz assim, tu, filho do homem, dize à casa de Israel, assim falais vós, visto que as nossas transgressões e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como viveremos então? E termino com o versículo 11 que diz assim, dize-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, porque morrereis, ó casa de Israel. Já lemos bastante o livro de Ezequiel no outro programa, o capítulo 34, lemos bastante, e hoje também quero regressar no capítulo 44. Mas o capítulo 33 também deixa bem claro que Deus, ele tem atalaias, ele tem pastores, ministros, evangelistas, anciãos, eles são líderes, professores, mestres do povo, e nós entendemos de que esses são a mão de Deus, o braço de Deus que o Senhor usa, que o Espírito Santo usa para advertir, para alertar, para tocar a trombeta, assim menciona Ezequiel 33. Então, nós entendemos que agora se requer de que todos os pastores se consagrem ao máximo para que possamos fazer rápido a obra que o Senhor nos assignou. Então, meu querido irmão, quando nós colocamos esse título, Ministros Emudecidos, eu li no outro vídeo, no outro programa que fiz, sobre Joias dos Testemunhos, no volume 2, onde que a serva do Senhor menciona que existem ministros que são como perros emudecidos, diz assim em espanhol, que seria perro, cachorro, seriam como um cachorro que não late. É um pastor que, como leio em Ezequiel 34, ele está ali para comer a lã e a gordura da ovelha, ele está para um propósito egoísta e não para servir ao rebanho. Por isso que agora nós temos que ter muito cuidado para não seguir esse tipo de líder, porque eu tenho aqui nesse material que já fiz propaganda no outro vídeo, é um livro muito importante, O Perfil da Crise Vindoura, seria assim mais ou menos a tradução, porque eu não conheço esse livro em português. Em espanhol nós lemos assim, El Perfil de la Crise Venidera. Porém, eu entendo que os brasileiros podemos, os que falamos português, podemos ler muito bem em espanhol, é muito fácil. Então, na página 71 diz assim, no grande coração da obra, Satanás empregará suas artes infernais em grau máximo. No grande coração da obra. E diz assim, buscará toda maneira possível para interponer-se ele mesmo entre o povo e Deus e interromper a luz que deveria haver iluminado aos seus filhos. É o seu propósito manter a ignorância
sobre o que vem sobre a terra. Então nós já estudamos no primeiro vídeo de que Satanás vai tentar frear a pregação do terceiro anjo e vai tentar manter o povo na ignorância e dormido, como diz Mateus 25. Então agora, meu querido irmão, nós conhecendo tudo isso, nós temos que estudar mais profundamente o que Deus espera dos pastores, dos ministros. E eu não estou jogando a pedra nos outros, porque também eu tenho um título de pastor, tenho um mestrado de pastor, então eu tenho um cargo de pastor, cuido uma igreja, então eu estou trazendo uma mensagem para nós e não para vocês. Quer dizer, em outras palavras, que eu me incluo nessa advertência que o Senhor nos quer dar. Quando nós estudamos esse livro, Patriarcas e Profetas, na página 210, nós temos uma advertência muito bonita a respeito dos líderes, pois aqui está falando sobre a roupa dos sacerdotes, quando a irmã White está estudando o tabernáculo e os seus serviços, e ela diz assim, a Moisés perante a sarça ardente, página 210. A Moisés perante a sarça ardente foi determinado que tirasse as sandálias, porque a terra em que estava era santa. Semelhantemente, diz aqui, os sacerdotes não deveriam entrar no santuário com sapatos nos pés. Partículas de pó, escuta isso, partículas de pó que a eles se apegavam profanariam o lugar santo. Deviam deixar os sapatos no pátio antes de entrarem no santuário e também lavar tanto as mãos como os pés. Antes de ministrarem no tabernáculo ou no altar dos holocaustos, desta maneira, ensinavam-se constantemente a lição que toda contaminação devia ser removida daqueles que se aproximavam da presença de Deus. Ficou muito claro então de que os ministros, assim como os sacerdotes, nós devemos agora então eliminar toda contaminação. Deus quer uma pureza completa dos seus servos. E eu tenho pregado bastante isso nas igrejas e também tenho colocado bastante material nas redes sociais sobre a necessidade agora de que o Senhor tenha na igreja tanto os líderes, ministros, como também os membros em uma consagração total. E isso, meu querido irmão, deve começar comigo ou conosco que estamos adiante da obra, diante desse ministério. Então, quando nós vemos que o inimigo agora, ele vai trazer, essa mesma página 71 desse livro, Perfil de la Crisis Venidera em espanhol, diz assim, no futuro surgirão toda classe de enganos, pelo qual necessitamos terreno firme para nossos pés. O inimigo vai trazer falsas teorias como a doutrina de que não existe um santuário. Esse é um dos pontos que moverá um afastamento da fé. Então nós vemos aqui que realmente tudo converge sempre nos ministros, por isso que em Mateus capítulo 24, versículo 24 diz assim, que no tempo do fim, na hora final, virão falsos cristos e falsos profetas. Por isso que hoje nós temos que ter muito cuidado a quem seguimos, a quem escutamos, a que tipo de sermão nós estamos ouvindo cada semana através dos mensageiros de Deus, porque talvez que eles estão dando um toque diferente à trombeta e nós agora vamos ser desviados do caminho correto. Então nós encontramos agora que existe uma obra por fazer, esse livro Maranata, na página 274 e 275, Maranata, está em espanhol, a maioria dos livros que eu tenho, pois eu estou aqui em Estados Unidos e tenho pouco livro em português. Mas aqui diz assim, é um tipo de meditação. Maranata é um tipo de meditação, mas dá em cronologia, em uma ordem muito bonita, o que são os sinais do tempo do fim. E aqui está falando sobre o fim do tempo de prova, o fim do tempo de angústia, né? Diz assim, os anjos hoje estão retendo ou freando os ventos de contendas
até que o mundo seja advertido da sua iminente destruição. Porém, se está preparando uma tormenta que se vai desencadear sobre a terra. E quando Deus ordene aos seus anjos que soltem os ventos, haverá uma cena de luta de tal maneira que nenhuma caneta ou que nenhuma escritura poderá descrever. O Senhor nos ha concedido misericordiosamente um momento de trégua. Toda a faculdade que nos tem sido confiada pelo céu tem que ser empregada com o propósito de fazer avançar a obra que o Senhor nos designou em favor daqueles que perecem na ignorância. A mensagem de amonestação ou de advertência, não, deve ressoar por todas as partes do mundo. Existe uma obra que tem que ser feita e essa tarefa tem sido encomendada aos que conhecem a verdade para esse tempo. Então, meu querido irmão, por isso que eu mencionei que nós não viemos aqui jogar pedras em ninguém, ao contrário, nós queremos destacar uma obra que tem que ser feita agora, e essa obra não é por um Elias apenas, é por um exército de pessoas que Deus vai ter nesse tempo, no tempo do fim. E a Bíblia descreve inclusive o número, são 144 mil, Apocalipse 7, dos versículos 1 até o versículo 4, e Apocalipse 14, do versículo 1 ao versículo 5. Então agora nós encontramos que estamos vivendo numa hora solene e que existe uma obra solene também para ser feita nesta hora. E para essa obra especial, e para essa hora especial, Deus quer um povo especial. E esse povo tem que ser guiado por líderes consagrados, dedicados ao Senhor. Por isso nós estamos colocando a importância de estudar esses livros, porque nós agora entendemos que vem uma grande multidão, como diz Apocalipse, capítulo 7, versículo 9 em adiante, e essa grande multidão tem que saber a quem vai seguir, porque virão muitas falsas doutrinas. Jesus falou falsos maestros e também falsos cristos. Então a quem nós vamos ouvir? A quem nós vamos seguir? A quem nós vamos dar atenção? Por isso, meu querido irmão, mencionamos no outro vídeo que colocamos, na parte primeira, de que nós não podemos agora seguir a homens. Então você não pode crer no que eu estou falando, você tem que orar, agarrar a Bíblia, agarrar o Espírito de profecia, comparar, examinar, para que você possa ter essa compreensão espiritual, não somente intelectual, uma compreensão espiritual para não ser desviado da verdade presente. E por isso que agora nós temos que redobrar a nossa atenção, porque vem muitos falsos cristos, pessoas, falsos maestros, pessoas que estão com outra intenção, uma intenção diferente daquela pela qual nós lemos o livro de Ezequiel, capítulo 33. Então, nesse momento, nós devemos despertar o povo, porque a serva do Senhor, aqui nesse mesmo livro, Maranata, na página 248, usa aqui uma expressão muito interessante, diz assim: nem todos que professam observar o sábado serão selados. Ainda entre os que ensinam a verdade a outros, os que ensinam, quem são os que ensinam? Os pastores, os líderes. Ainda entre os que ensinam a verdade a outros, existem muitos que não receberão o selo de Deus nas suas testas. Tiveram toda a luz da verdade, conheceram a vontade do Mestre, compreenderam todo o ponto da nossa fé, porém não fizeram as obras correspondentes. E os que conheceram também a profecia e os tesouros da sabedoria divina deveriam haver atuado de acordo com a sua fé. Nenhum de nós receberá jamais o selo de Deus enquanto nosso caráter, os nossos caracteres, tenham uma mancha. Nos toca a nós remediar os defeitos do nosso caráter, limpiar o tempo da alma de toda contaminação. Então a chuva serôdia cairá sobre nós, como caiu a chuva temporã sobre os discípulos no dia
de Pentecostes. Então ficou muito claro de que nessa hora o Senhor requer de uma consagração completa de nós. E agora então, diz assim o mesmo livro, na página 250, no outro lado, diz assim: vi anjos que iam e vinham do outro lado do céu. Um anjo com tinteiro de escrivão na cintura regressou na terra, comunicando a Jesus que havia cumprido a sua obra, e ficaram selados e numerados os santos, selados e numerados santos. Vi então a Jesus, quem tinha estado oficiando diante da arca dos 10 mandamentos, e deixou cair um incensário, alçando ou levantando as mãos, exclamou em alta voz: está consumado. Vi que muitos, agora aqui é o importante que eu queria destacar, vi que muitos haviam descuidado a preparação necessária, esperando que o tempo de refrigério e a chuva serôdia os preparassem para sustentar-se no dia do Senhor e viver em sua presença. Diz aqui, e a quantos vi sem amparo no dia da angústia. Então, meu querido irmão, vai haver um grande grupo de pessoas que vai estar desamparada, despreparada no dia da tribulação. Disse, e a quantos vi sem amparo no tempo da angústia. Quando Jesus sair do santuário, os santos e justos seguirão sendo santos e justos, porque todos os seus pecados ficarão eliminados, quedarão eliminados, estarão eliminados, e eles receberão o selo do Deus vivo. Porém, aqueles que são injustos e impuros, e seguirão sendo também injustos e impuros, porque já não haverá no santuário sacerdote que ofereça ao trono do Pai as orações, os sacrifícios e as confissões deles. Portanto, o que deve fazer-se para salvar as almas da iminente tormenta da ira, o que tem que ser feito antes que Jesus saia do lugar santíssimo do santuário celestial. Está mencionando claramente aqui o que nós lemos no livro de Daniel, capítulo 12, de 1 a 4, e também no livro de Apocalipse 22, 11 e 12, disse claramente: aquele que é santo, continue na santificação, o que é imundo, continue imundo. E isso, meu querido irmão, então, diz a palavra de Deus, é muito importante para que nós agora preguemos. E se os pastores e os pregadores não ensinam esta mensagem, não vai haver uma preparação, não vai haver uma reforma, um reavivamento. E, portanto, diz a serva do Senhor, a irmã White menciona aí, quantos eu vi desamparados no tempo da angústia. É que nós agora entramos numa rotina. Nós vamos na igreja, vamos para casa, dormimos, e eu pergunto quantas almas estamos ganhando, quantos estudos bíblicos estamos dando, quantas igrejas estamos abrindo, quanto programa de rádio e televisão estamos fazendo. Então, meu querido irmão, agora existe uma grande apatia, um estado laodiceano, um estranho torpor, como diz o Espírito de Profecia, e esse hipnotismo que Satanás mantém sobre nós é fatal, porque o tempo se vai acabando e nós não estamos despertos. Então, meu querido irmão, nesse livro, onde que eu coloquei eventos, aqui está, eventos dos últimos dias, diz algo interessante aqui que é assustador. Quando nós estudamos isso, é terrível. Diz assim, a página 160 em espanhol, diz assim: ainda na Igreja Adventista, esse é o subtítulo, disse: temos muito mais que temer de inimigos internos que de externos. Quer dizer que o nosso grande problema agora não é fora da igreja, o nosso maior problema agora é dentro da igreja. Isso que está mencionando aqui a frase, temos muito mais que temer de inimigos internos. E no primeiro vídeo, eu li o texto do livro Testemunhos para Ministros, nas armadilhas de Satanás, como Satanás planejou colocar pessoas infiltradas, quer dizer, pessoas que não amam a Jesus, que não amam a mensagem, que não abraçam a mensagem completa. Eles misturam a verdade com o erro e agora mantêm a igreja nesse estado de apatia, e nós somos a igreja. Diz assim a página 160, evento dos últimos dias, diz: os impedimentos para o vigor e o êxito, o sucesso, provêm muito mais da igreja mesmo que do mundo.
Os incrédulos têm direito a esperar que os que professam ser observadores dos mandamentos de Deus e a fé de Jesus façam mais que qualquer outros para promover e honrar a causa que representam pela sua vida consequente, seu exemplo piedoso e sua ativa influência. Porém, com quanta frequência, diz aqui, os professos defensores da verdade têm demonstrado ser os maiores obstáculos para o seu avanço, para o seu avanço. Que triste, meu querido irmão, aqui diz assim claramente, com quanta frequência os professos defensores da verdade têm demonstrado ser os maiores obstáculos para o seu avanço. Então, meu querido irmão, nós temos que ter muito cuidado agora. E eu tenho aqui um livro que não é conhecido. Esse livro, talvez que principalmente em português, muito pouco conhecimento. Aqui tem um em espanhol, e você pode baixar na internet também, é o volume 2, The Collection, Spalding and Magan. Esse é o nome, Spalding and Magan Collection. A compilação Spalding e Magan. E nessa compilação, a irmã White, ela tem muita orientação que ou não foi publicado, ou foi publicado pela metade. Já vou explicar isso em detalhes. Este capítulo aqui que eu tenho é um capítulo muito largo, e aqui se você ler em espanhol, diz assim: para os líderes de nossa obra médica. Quer dizer que esse capítulo foi escrito para as nossas instituições médicas, especialmente para os líderes. E se você ler todo esse capítulo, você vai acompanhar comigo de que está profetizado uma grande apostasia no que diz menção, isso eu já mencionei também em outro material, no primeiro vídeo, com respeito à apostasia da obra médico-missionária. E essa apostasia é por causa dos líderes, e ela comenta muito a respeito da apostasia do Dr. Kellogg. O Dr. Kellogg produziu o que foi chamado a apostasia alfa, mas ela menciona também, ela menciona também que a apostasia ômega, a última, vai ser pior ainda. Então nós temos que agora estudar a respeito das mudanças que Deus espera que façamos para não repetirmos a mesma história. Porque na página aqui 94, mas eu é que coloquei essa página porque esse livro não tem páginas, é um livro muito grosso. Diz assim, uma mudança deve produzir-se. E qual era a mudança? Se você ler todo o capítulo, você vai ver, vai entender pelo contexto que a igreja daquele tempo seguiu cegamente as instruções do Dr. Kellogg, e ele deu uma rasteira tão grande na obra e levou muita gente à perdição por crer em doutrinas falsas e também por desviar a instituição que seria o sanatório de Battle Creek para ele mesmo. Quer dizer, em outras palavras, ele roubou o sanatório. Então, meu querido irmão, nós agora temos essa advertência. Diz assim aqui, uma pequena tradução. Diz assim, os gerentes de cada uma das nossas instituições necessitam ser mais e mais inteligentes ao seu trabalho individual, não dependendo de outra instituição, senão, enquanto preservam a identidade do seu trabalho, devem continuar contemplando a Deus como seu instrutor. Enquanto preservam a identidade do seu trabalho, devem contemplar a Deus como seu instrutor e revelando a fé nele mediante um serviço íntegro. Então, eles desenvolverão talentos e capacidades. Agora, o que me interessa, cada homem, cada pessoa necessita agora assumir uma posição no antigo fundamento da obediência a Deus. Esse é o ponto que eu queria trazer ao ler esse capítulo aqui, ou comentar sobre esse capítulo. Deus espera agora uma obediência nele, não na instituição, não nos pastores, não nas pessoas. Esse é o ponto aqui, diz assim,
que nós temos que ter uma posição no antigo fundamento, por isso que todo vídeo estou colocando mesmo, temos que estudar o santuário, temos que estudar o juiz investigador, temos que estudar a lei de Deus, temos que estudar o sábado, a santidade do sábado, temos que estudar os 3 anjos, a mensagem para esse tempo, e temos que estudar também a reforma pró-saúde. Então aqui diz assim, que ninguém permita que as proposições de nenhuma só pessoa ou grupo de pessoa os dirija, mediante um espírito de transigência, aceitar planos e princípios equivocados. Tenho sido instruída que a história se repetirá e o arteiro trabalhar de Satanás, quer dizer, e a maneira, arteiro quer dizer assim, uma maneira falsa. Uma maneira falsa de Satanás trabalhar será revelada por agentes humanos. Quer dizer, a maneira enganadora de Satanás trabalhar será revelada por agentes humanos. Mais embaixo diz assim, irmãos, assumamos agora firmemente a nossa posição. Em justiça a nossas igrejas, devemos agora decidir esse assunto, pois temos uma grande obra que realizar. Devemos agora determinar que cada instituição médica, porque ela está se referindo aos sanatórios, cada instituição médica se pare no seu próprio direito individual. Rompa-se agora toda corda. Ela está mencionando em parábola, quer dizer, cortar a corda agora significa não sigamos planos humanos. Vamos seguir o plano de Deus, vamos obedecer a Deus, por isso que nós temos que ler esses livros. Nos esconderam o espírito de profecia, não nos ensinaram o espírito de profecia. E esse problema já não vem da igreja, isso vem dos seminários teológicos, onde que os pastores são preparados, não recebem essa luz, não recebem esta orientação, leem todos os livros, até mesmo de evangélicos, pentecostais e católicos e teólogos, mas não leem os livros que Deus inspirou. E o pastor vem para as igrejas sem esse conhecimento, sem essa base. Por isso hoje nós estamos num estado tão desesperador. E diz assim, recusem todas as instituições ao ficar atados com a Associação Médica em Michigan. É um apelo muito grande. Agora, na outra página, diz assim, estarei preparada para dizer aos nossos irmãos, cortar a corda, cortar a corda. Ela usa uma metáfora, uma parábola. Cortar a corda aqui significa não sigam planos humanos se eles não estão em harmonia com os planos de Deus. Eu mencionei claramente, agora se o pastor, se a igreja, se a organização está seguindo o plano, pois nós vamos juntos e damos honra e glória a Deus e apoiamos. Mas aqui diz assim que o que foi no passado, apostasia, vai ser no futuro outra vez. E diz mais aqui embaixo, diz assim, porém ainda não me encontro a necessidade de ir à batalha e de desempenhar em presença de importantes assembleias o dever que o Senhor ha posto sobre mim, o dever de corrigir o equivocado curso de homens que pretendem ser cristãos, porém que estão fazendo uma obra que terá que ser desfeita a grande perda, tanto financeiramente como no dia da sacudidura da confiança do povo. Então, meu querido irmão, ela deixa bem claro aqui que tudo que está sendo feito de acordo com planos humanos vai ser para uma grande perda financeira e de almas também. Por quê? Porque vai vir a sacudidura e não vai ser possível permanecer essa obra que foi construída de maneira diferente daquela que Deus implantou na sua santa palavra. E quando nós estamos estudando esse tema, então nós mencionamos claramente de que o inimigo está tomando a posição, ele está tomando o timão, o volante nas mãos dele. Eu tenho um outro texto aqui que deixa bem claro isso. Este livro, Eventos dos Últimos Dias, na página 183, diz assim claramente. Diz assim, é plano de Satanás debilitar a fé do povo de Deus nos testemunhos. E que são os testemunhos? O espírito de profecia. Por isso que muitos pastores já não leem o Grande Conflito, não leem esses livros, não pregam e ainda ridicularizam, fazem sarcasmo daqueles que estão pregando ou tentando pregar essas mensagens. Então diz assim mais embaixo que vai haver uma grande deserção
página 182, estou lendo aqui: mais de uma estrela que temos admirado pelo seu brilho se apagará então nas trevas. Nas cenas finais da história dessa terra, homens a quem ele, Deus, ha honrado grandemente imitarão o antigo Israel, um abandono dos grandes princípios que Cristo ha estabelecido nos seus ensinamentos pela implantação de projetos humanos, usando as Escrituras. Esse é o que é terrível, né? Usando as Escrituras para justificar um curso de ação equivocado, debaixo da operação perversa de Lúcifer, confirmarão aos homens no erro, e a verdade que necessita para protegê-lo de práticas errôneas se filtrará da sua alma, assim como a água num vaso quebrado. Muitos mostrarão que não são um com Cristo, que não estão mortos ao mundo, como para que possam viver com ele, e serão frequentes as apostasias de homens que agora ocupam ou estão ocupando cargos de responsabilidade. E eu tenho mencionado muito isso, que nos colocaram um erro na nossa cabeça, porque eles mencionam sempre esse tipo de líder colocado por Satanás, que os que estão apostatando são os que estão saindo da igreja. Mas quando nós lemos ao pé da letra, na lógica do que está dizendo o Espírito de Profecia, é que quem sai da fé, dos princípios corretos, é que está apostatando. E aqui menciona claramente que ainda que abandonaram a fé, mas permanecem nos púlpitos. Em outras palavras, não é porque saiu da igreja que saiu da fé. Muitos permanecem na igreja, mas já saíram da fé e abandonaram os princípios corretos. Então diz assim que Deus, nesse momento, ele está olhando tudo isso e ele vê como Satanás vai introduzindo esse tipo de pessoas, mas Deus se vai levantar, diz a Bíblia, nessa mesma página 183, Eventos dos Últimos Dias, diz assim: os ministros não santificados serão eliminados. Então Deus agora vai limpar, diz assim: o grande assunto que pronto afrontaremos, que é a imposição das leis dominicais, diz assim: eliminará todos aqueles a quem Deus não tem assinalado, e ele terá um ministério puro, verdadeiro, santificado, preparado para a chuva temporã. Glória a Deus. Muitos ocuparão nossos púlpitos, sustendo nas mãos a tocha da falsa profecia, incendida ou acesa pela infernal teia satânica. Uau, que terrível! Diz assim: muitos ocuparão nossos púlpitos. Hoje, meu querido irmão, já estão esse grupo de pessoas. E por isso que o Senhor vai se levantar e Deus vai então limpar o púlpito para a pregação da verdade. Para que você tenha uma ideia do que eu estou tentando passar nesses vídeos, eu tenho aqui muita luz a respeito desse tema que eu estou mencionando. Eu tenho esse livrinho em português, mas não encontrei Conselhos sobre o Regime Alimentício, Conselhos sobre a Alimentação. Em espanhol está na página 184, mas é bem fácil encontrar o texto que eu estou lendo pelo parágrafo. Se você busca o número do parágrafo, não muda em qualquer língua. Então diz assim no parágrafo 244, Conselhos sobre o Regime Alimentício, ou Conselhos sobre a Alimentação, que é o mesmo livro. Diz assim no meio do parágrafo: existem muitos no mundo que complazem ou que satisfazem hábitos perniciosos. O apetite é a lei que os governa. E devido aos seus hábitos errôneos, o sentido moral é escurecido e o poder de discernir coisas sagradas é destruído em grande medida. Porém, é necessário que os cristãos sejam estritamente temperantes, devem colocar a norma alta. Então está bem claro de que o Senhor agora quer levantar o seu povo de um nível de morte, de desânimo, de apatia, a um nível de excelência, disse, devem colocar a norma alta. A temperança no comer, beber e vestir é essencial. Os princípios devem ter a primacia, ou devem ter um primeiro lugar. Os princípios devem ter a prioridade, essa é a palavra, a prioridade em lugar do apetite ou do paladar.
Então, esse bem claro aqui, de que agora no tempo do fim as pessoas estariam mais dispostas a seguir os seus próprios desejos carnais que os princípios celestiais. Agora eu vou dar um salto e vou para o parágrafo 647, para que possamos construir bem isso para entender. A página 453, mas o parágrafo é melhor. 647, o mesmo livro. Nossos hábitos de comer e beber nossos hábitos de comer e beber mostram se somos do mundo ou se pertencemos ao número de pessoas a quem o Senhor tem cortado do mundo por meio do seu poderoso machado da verdade. Estes constituem seu povo peculiar, zeloso de boas obras. Deus tem falado na sua palavra. No caso de Daniel e dos seus 3 companheiros, contém sermões sobre a reforma pró-saúde. Bom, já foi para outro assunto, mas a primeira parte é importantíssima. Os nossos hábitos de comer e beber mostram se nós somos do mundo ou se já somos da verdade presente. Quer dizer que nós, então, não podemos servir a Deus e servir o mundo ao mesmo tempo. Então, nós somos agora chamados a obedecer a palavra de Deus. E já congelou outra vez.